Bom dia. Bom dia, professor. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Olá, bom dia. Oi, tia, calma aí. É que mamãe tá aqui no quarto, eu não consigo falar nem ligar a câmera, calma aí.
Bem, gente, eu vou começar. Bom dia mais uma vez. Já esperei 5 minutinhos para os colegas que estariam conectando. Quem puder abrir a câmera para a gente poder se ver. Hoje eu também estou da minha casa. Como ontem, né, foi domingo de Páscoa. Mas o tempo da Páscoa, ele dura 50 dias, né? Nós temos 50 dias para celebrarmos a ressurreição do Senhor. Então, o tempo da Páscoa, ele vai até Pentecostes. Então, pelos próximos 50 dias, a gente ainda pode se dar Feliz Páscoa, a gente ainda pode se presentear pela Páscoa, mas eu acho que o mais importante desse momento é a gente rezar, né? Fazer as nossas orações, confiante na ressurreição de Cristo, e principalmente nesse momento agora, nos juntarmos em oração para que as coisas melhorem, né? Para que a gente possa ter mais segurança com relação à nossa saúde. Tantas pessoas que estão internadas, tantas pessoas que estão aguardando por mais cuidados médicos, né? Eu sei que para muitas famílias, é muito complicado celebrar a Páscoa com alegria nesse momento, mas que a gente possa, no mínimo, celebrar a nossa Páscoa com esperança. Eu vou colocar para vocês, como uma mensagem de Páscoa, um poema do Braulio Bessa. Conhecem o Braulio Bessa? Já ouviram falar? Eu nunca ouvi falar não, tia. A mínima ideia. Ele é um poeta nordestino. Quando vocês ouvirem a voz dele, vocês vão saber quem é, tá? Ele está sempre no programa Encontro. Já apareceu no Fantástico também. Ele tem um canal no YouTube que é bacana de acompanhar. E eu vou fazer a nossa oração inicial e depois vou colocar esse poema do Braulio Bessa, vou colocar o vídeo para vocês, para a gente fazer uma reflexão sobre a Páscoa, tá bom? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ô, tia, não faltou alguma coisa? Oi? Não faltou, pelo que eu me lembro, não tinha faltado alguma coisa? Não tinha Ah, falado mais alguma coisa? eu vou falar no final. Eu vou fazer a oração primeiro. Vou colocar. Não, sim, na oração tinha que falar alguma coisa. Tinha, mas eu vou fazer no final. Depois da mensagem de Páscoa. Ah, tá. Eu começo esse cordel fazendo um questionamento. Qual o sentido da Páscoa? Qual o seu real sentimento? Qual é a celebração? Qual é a sua intenção? Qual é o seu pensamento?
Tem gente que nem entende o que é comemorado. Repara nos coelhinhos, nos ovos bem recheados. Enquanto isso, Jesus, que morreu por nós na cruz, às vezes nem é lembrado. A Páscoa é o renascimento. A Páscoa é a ressurreição de um bom homem que mostrou qual a melhor direção para seguir nossa jornada enfrentando a caminhada e segurando a sua mão. E é nessa caminhada que a gente deve lembrar o que foi nos ensinado e começar a praticar. Você vai compreender que tem a força, o poder e o dom de ressuscitar. Ressuscitar o amor, a paz e a união, ressuscitar a bondade, a justiça, a compaixão, a caridade, a esperança e onde existir vingança, ressuscitar o perdão. Fazer renascer o bem nesse mundo tão cruel, na Páscoa e no ano inteiro. É esse o nosso papel. E também a grande essência, que quem tem essa consciência consegue tocar o céu. Feliz Páscoa! Eu começo esse... Alguém quer fazer nesse momento, por isso que eu ainda não terminei a oração. Alguém quer nesse momento falar alguma coisa, fazer um pedido por alguém, por alguma família? Não. Fala a verdade. Alguém quer falar alguma mensagem de Páscoa? Quem tiver com o pai, com a mãe, com a avó, quem tiver com alguém em casa, convida nesse momento para ficar de mãos dadas com vocês. E aí a gente vai rezar mais uma vez um Pai Nosso. Quem quiser abrir o microfone, pode abrir o microfone também, para fazermos uma oração todos juntos, pela Páscoa, pedindo a Deus por tempos melhores. Vamos lá? Chamou? Não precisa ter vergonha não, gente. Então pode abrir o microfone, vamos rezar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Padre Botinhar, Intercedei por nós. São José, Rogai por nós. nós estamos e vamos permanecer sempre unidos e reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora a oração está completa, né, Arthur? Obrigada quem estava de casa, os pais responsáveis que estavam de casa, muito obrigada. Agora está completo. Bem, vamos começar a nossa aula. Começamos com a oração, agora vamos começar a nossa aula. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Hoje a gente entra com um assunto novo.
estão vendo a minha tela? Tia, você tá me ouvindo? Não tô não, Yasmin. Não tá me ouvindo? Ah, ouvindo tô, não tô vendo. Não ouvindo. Ouvindo tô sim. Uma coisa. Você chegou a ir pra escola? Eu estava com a bolsa na mão. Tia, eu tava saindo de casa, tia. Eu nem troquei de roupa, eu tô de uniforme ainda. Tipo, eu Nossa, tinha gente, acabado vocês de... são sortudos ainda, né? Eu descobri na porta da escola. Ah, eu sei, eu pensei nisso. Eu tava com a bolsa na mão. Aí cadê aqui? Organizações religiosas. Eu já estava com a bolsa na mão, aí eu resolvi pegar o telefone porque eu estava com o Bom Dia Rio na televisão ainda, né? Aliás, a gente já tinha recebido ontem à noite de algumas fontes de Twitter, e não sei o que, essa questão da suspensão. Mas como existe o plantão judiciário, né? Que ele funciona 24 horas. Então, da mesma forma que às 11 horas da noite teve essa suspensão, vai que às 3 da manhã alguém vai lá e suspende a suspensão. Falando assim, né? Falando de uma forma muito... até para brincar um pouco, para descontrair, né? Então, estava tudo muito incerto, tudo muito incerto. Acordei de manhã, fui olhar as reportagens, Twitter e tal, não tinha mais nada de novo. Falei, bem, vida que segue. Fui lá, tomei meu banho, botei meu café para fazer, né? E aí já estava com a bolsa na mão, aí tinha uma mensagem da Flávia falando que as aulas seriam online, né? E a gente vai aguardar decisões, né? Alguns alunos até me perguntaram no Instagram e tal, que eu botei lá, ó, tô pronta, né? Esperando vocês lá, um cafezinho. E amanhã? A gente não sabe, tá? Por quê? Porque é uma decisão judicial, né? Então, a gente está igual a vocês, né? De olho nas notícias, aguardando aí o que a justiça vai decidir, né? Então, vamos lá. Nas aulas anteriores, né, a gente teve prova, mas a gente fez revisão. Nós falamos sobre os líderes religiosos. Apresentei para vocês o que é a função de um líder religioso. Falamos que o líder religioso ele não está naquela posição simplesmente como alguém que defende a fé. É muito mais que isso, né? O líder religioso, dependendo da situação, ele também é um chefe de Estado, como, por exemplo, o Papa Francisco, que ele é o chefe de Estado do Vaticano. É um paizinho pequenininho e tudo. Mas ele é um chefe de Estado, né? Então, se o Papa Francisco vai a uma outra nação, ele tem que ser recebido com honras de chefe de Estado. Assim como algumas outras religiões, os líderes religiosos de algumas outras religiões, onde nós não temos o Estado laico, né? Então, lembrando, o Estado laico é aquele país onde não há uma religião oficial, né? Brasil é Estado laico, não temos uma religião oficial, mas a nossa Constituição nos assegura liberdade de culto e expressão. Em alguns países, não existe isso, né? Existe duas coisas diferentes. Em alguns países, você tem uma religião oficial e você tem um chefe de Estado que é também um líder religioso, e em outras situações, você tem o chefe de Estado e um líder religioso que conversa com esse Estado enquanto Estado político, tá?
Dentro das religiões, você pode ter uma ou várias organizações religiosas. E é um pouquinho disso que a gente vai ver a partir de agora. Eu colei o texto direto aqui no campo aula, tá? Então, abriu a plataforma, já está lá, não precisa ficar baixando o texto, ok? Eu vou aumentar só um pouquinho aqui a minha tela para ficar melhor de ler. Será que vai caber tudo aqui? Acho que vai. Peraí. Foi. Vamos lá. As organizações religiosas apresentam-se nas sociedades como sistemas organizados, muitas vezes institucionalizados a partir de estruturas hierárquicas, conjunto de doutrinas, ritos, símbolos e normas éticas, podendo ser dogmáticas, mas também abertas e flexíveis. Vamos desmembrar essa frase, que apesar de não ser tão longa, tem várias situações que se apresentam. Primeiro, sistema organizado. Então, existe um modelo de organização para a forma como ela se apresenta. Tá? Pode ter um espaço físico ou não. A questão da hierarquia. Hierarquia, vocês sabem o que é? Pensa numa pirâmide, aonde o líder ele está no topo. E aí, para baixo, você tem outras camadas que se submetem a alguém que está acima, tá? Por exemplo, aí na sua casa, nesse sistema de hierarquia, você está no topo da pirâmide? Não. Não, normalmente não, né? Normalmente a gente passa para o topo da pirâmide quando a gente tem a nossa própria casa, né? Porém, nesse sistema de subordinação, pode ser que você tenha uma hierarquia, alguém que está lá no topo da pirâmide, às vezes 1, 2, 3 pessoas, dependendo do sistema de organização, e você delega funções, né, para essas pessoas que estão abaixo. No sistema de organização da igreja, por exemplo, da Igreja Católica, a gente tem como líder o Papa Francisco. Abaixo do Papa Francisco, a gente tem os cardeais. Abaixo dos cardeais estão os bispos. Abaixo dos bispos estão os sacerdotes ordenados, os padres, os presbíteros, né? E aí essa pirâmide vai se abrindo e a gente tem outros níveis dessa hierarquia. Isso é comum na maioria das religiões, tá? Na maioria dessas religiões. E conforme a estrutura de hierarquia, a gente tem um conjunto de doutrinas, onde cada um fica responsável por uma parte desses ritos, tá? E também dessas normas éticas. Então, a gente já estudou, né, o conceito de ética. Então, a gente sabe que a ética ela é individual. E um conjunto de éticas torna-se uma moral. Então, dentro da religião, a gente tem as éticas sociais, né, que são pertinentes ao nosso dia a dia, né, enquanto pessoas, e a gente também tem
a moral religiosa. Essa moral religiosa, ela pode ser dogmática. Então, vamos aproveitar que está todo mundo online hoje, pesquisa aí para mim o que é dogma. Pesquisa aí a origem da palavra dogma. O que significa? A origem não, o significado, né? Origem e etimologia, a gente vai para significado. Ô tia, significa ponto fundamental de uma doutrina religiosa, apresentando como certo e indiscutível. Isso. Alguém achou alguma coisa diferente? Alguém achou alguma coisa diferente? Não? Olha só. Eu procurei a relação entre doutrina e dogma. Então, a doutrina são as verdades de fé fundamentais, ou seja, elas se encontram na Bíblia. Está escrito lá na Bíblia. Então, ela é uma verdade fundamental, tá? O dogma, ele é a maneira como as instituições religiosas, elas percebem o que é uma doutrina, ou seja, é uma verdade de fé. Yasmin entrou de novo? É uma verdade de fé, tá? Uma verdade de fé que nós temos, por exemplo, na Igreja Católica, é a ascensão, ou melhor, a ascensão não, a assunção de Nossa Senhora aos céus. Está escrito lá na Bíblia? Não, não está escrito. Mas, o que apareceu aqui, esse quadradinho do Zoom, às vezes ele até me assusta. Vocês continuam vendo a minha tela? Pronto, saiu. A assunção de Nossa Senhora ao céu. É uma doutrina? Não, porque não está escrito na Bíblia. Porém, a partir do que nós temos escrito na Bíblia, nós veneramos, né? Adoramos não, nós veneramos Nossa Senhora como uma mulher especial. E a nossa fé e o nosso amor a Deus, e principalmente a misericórdia de Deus, nos faz ter, enquanto verdade de fé, que Maria foi assunta aos céus, ela foi elevada aos céus pelos anjos. Quando eu falei ascensão, falei errado, porque ascender é aquele que vai sozinho, sobe sozinho. Então, Jesus, ele fez a sua ascensão, ele sobe aos céus. E Maria foi assunta, ou seja, ela foi elevada, tá? É um exemplo de um dogma que nós temos. Eu não posso falar com riquezas de detalhe, porque não é uma religião que eu estudo muito pouco sobre essa religião, mas no budismo, por exemplo, né, uma das questões principais do budismo é que Siddhartha Gautama, né, que o primeiro Buda, o corpo dele se tornou corpo glorioso, né? É uma questão doutrinária e também dogmática pela forma como ela é compreendida por várias pessoas diferentes. Então, não é só na Igreja Católica que a gente tem dogmas, né? A gente tem em outras religiões também. Nessa questão aqui
de serem abertas e flexíveis, isso vai a alguns pontos que são pertinentes a cada religião, tá? Por exemplo, já ouviram a frase assim? Tem gente que até brinca com isso. Ah, a minha religião não permite. Já ouviram isso? Oi? Já. Ah, a minha religião não... Por que você não corta o cabelo? A minha religião não permite. Por que você não usa saia, no caso das mulheres, né? Ou melhor, por que você não usa calça, no caso das mulheres? Ah, porque a minha religião diz que a mulher só pode andar de saia. Ah, por que você usa o véu? O véu no islamismo. É uma questão dogmática, tá? É uma questão dogmática. Então, por que ela usa o véu? Porque faz parte, né, de regras morais religiosas que algumas vezes elas podem ser abertas ou não. Em algumas situações, elas precisam ser flexíveis, porque a religião ela está caminhando dentro de uma questão social, né? Então, um exemplo disso. Lá na França, semana passada, virou lei, tá? Que as meninas muçulmanas elas só podem usar o véu a partir dos 18 anos. Normalmente, a menina muçulmana, ela põe o véu, ela cobre a cabeça a partir da primeira menstruação, que é a menarca, né? Então, é quando ela se torna uma mulher. E aí ela passa a usar o véu. Primeiro ponto. Isso é uma questão dogmática. Só que o governo francês, muito por conta de medida de segurança, e agora, né, eles dizem que é para que a menina possa fazer as suas próprias escolhas, como se o uso do véu fosse uma incisiva decisão da família. E não é bem assim que acontece, né? Ela pudesse fazer uma escolha a partir do momento que ela é maior de idade. E aí, para quem já decidiu usar, mesmo assim não pode. Então, é uma questão muito difícil. É uma questão muito difícil. Algumas linhas religiosas vão ser flexíveis a isso. Para quê? Para não ter problema com o Estado, né? Para não ter problemas políticos, com polícia, com o conselho tutelar, que lá tem um outro nome. Porém, outras linhas da religião vão dizer que não. Algumas pessoas que são extremistas e fundamentalistas podem, inclusive, querer brigar por isso. E aí começa a confusão. Bem, continuando a nossa leitura aqui. Estão presentes em nosso cotidiano, sendo visíveis através da diversidade religiosa e conhecidas com suas características diversas, como na atuação de homens e mulheres com suas funções e papéis, através de suas lideranças e personalidades de destaque, assim como a distinção entre religiões patriarcais e matriarcais, que tem sua essência no sagrado feminino. Por que a Igreja Católica nunca teve
um papa mulher? Porque ela é uma religião patriarcal. E isso não vai mudar. Em compensação, você tem religiões aonde o sacerdote, né, é na verdade, uma sacerdotisa. São religiões matriarcais. E isso também não vai mudar. Quando a gente escolhe, né, assumir uma religião, é claro que a gente não vai assumir com radicalidade. Radicalidade, que eu estou dizendo, é no contexto negativo, tá, gente? Aquilo que a gente já falou antes, né? Sobre a questão da intolerância religiosa. A radicalidade leva à intolerância religiosa. A radicalidade, ela leva ao extremismo. A radicalidade leva ao terrorismo, né? Mas a gente precisa aceitar com obediência. Então, se eu não tenho religião nenhuma, por exemplo, não tenho religião nenhuma, e aí eu resolvo me tornar, por exemplo, muçulmano. O muçulmano, ele reza no mínimo 5 vezes ao dia. Ele para, no mínimo, 5 vezes ao dia para fazer as orações deles, que faz parte da doutrina, faz parte dos ritos. Virado para Meca, né? Ele faz as orações dele. Se eu já entro para a religião e digo assim, não, eu quero ser muçulmano, mas esse negócio de ficar rezando 5 vezes ao dia não é comigo, não. Poxa, será que verdadeiramente você está abraçando uma religião? Então, essas questões, né, sobre essa questão da espiritualidade, a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas esse ponto é importante para a gente entender essa estrutura de organizações religiosas. Que elas têm as suas regras próprias, né? E que, se você vai entrar, você vai seguir essas regras. Na próxima aula, eu vou contar para vocês a história de São Bento com relação às regras. É bastante interessante para a gente aprender um pouco sobre essa questão da obediência, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Nadinha? Nadinha. Minha prova estava difícil? Não dava difícil não, tia. Que bom. Então, um beijo para vocês. A gente se encontra quarta-feira, né? Ou sexta? Não gravei o horário ainda. Acho que é amanhã. É verdade. Amanhã. É amanhã. Isso aí. Porque a prova de vocês termina hoje, né? Amanhã tem o ensino médio ainda. Então, amanhã aula horário normal. Entendam o que eu falei. Horário normal. Se vai ser presencial ou se vai ser online, a gente só vai saber disso ao longo do dia. Aí vocês aguardem as informações da escola que estão sendo passadas por e-mail e também nos grupos, né? Que foram formados pela escola. O grupo oficial da escola, hein? Beijo para vocês. Tchauzinho. Beijo. Até amanhã. Até.